O que os seus olhos contemplam não é uma cena de um filme de ação. Esta é a vida real em uma rodovia na Alemanha. E aqueles gigantes de aço bloqueando a faixa da direita não são os famosos blindados alemães. Aquela é a força esmagadora dos veículos de combate turcos. Falando sério, meus amigos, o que diabos está acontecendo em solo alemão? Vocês têm noção da magnitude disso? Apenas observem a escala monumental desta operação. Há poucos instantes, o trânsito fluía normalmente, até que os motoristas civis foram atingidos por uma onda de choque de puro espanto ao olharem para os seus retrovisores. Estas imagens colossais são o momento exato em que a Turquia gravou o seu nome a ferro e fogo no exercício Steadfast 2026 da OTAN, uma operação épica que começou em janeiro e fará a terra tremer até março. Mas segurem a respiração, porque o detalhe verdadeiramente assustador não é este comboio terrestre. Esta demonstração de poder na rodovia é apenas uma brisa leve comparada à tempestade apocalíptica que se aproxima, pois os elementos primordiais da força militar turca, um pilar absoluto da OTAN, não apenas chegaram, eles dominaram o cenário. Eles desembarcaram na Alemanha com uma sede insaciável de mostrar a sua verdadeira força no exercício. Contudo, o verdadeiro perigo não está avançando sobre o asfalto seguro. O coração desta força esmagadora está neste exato momento deslizando silenciosamente pelas águas congelantes do Mar Báltico, transformando-se no pior pesadelo de toda a Rússia. Aquilo não é um mero navio. Aquele é o lendário TCG Anadolu, uma fera de aço com o poder absoluto de tingir os radares de Moscou de um vermelho flamejante de pânico. Este Leviatã de 232 metros, ancorado no porto de Kiel, transcende a própria definição de embarcação. É uma base aérea flutuante, um titã dos mares. Ninguém sabe ao certo quais palavras de desespero os oficiais da inteligência russa rabiscaram em seus relatórios ao testemunharem essa monstruosidade. Mas de uma coisa temos certeza absoluta: a palavra aterrorizante deve ter manchado cada uma daquelas páginas. Porque o verdadeiro terror militar é que o TCG Anadolu não viajou sozinho para o campo de batalha. Ele arrastou consigo a invencível força-tarefa naval turca Anadolu, tendo na vanguarda o imponente TCG Derya, acompanhado pelos colossais TCG Istambul e TCG Ouro Cres. Esta não é apenas uma frota, é uma armada com poder de fogo suficiente para obliterar e conquistar uma nação inteira. E acreditem, esta força esmagadora não está ali para visitas cordiais ou brindes diplomáticos vazios. Eles cravaram as suas âncoras no Mar Báltico para reescrever as regras da guerra no exercício Steadfast Dart 2026 da OTAN, exatamente na região que serve como o calcanhar de Aquiles, o ponto de maior tensão nervosa de toda a Rússia. E não podemos esquecer o impacto sísmico de aproximadamente 2.000 guerreiros turcos pisando implacavelmente em solo alemão. Uma força de elite que inclui as tropas da lendária e temida 66ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Se isso não é a definição perfeita de uma operação de desembarque em escala colossal da OTAN, então o que é? Foi a prova definitiva perante o mundo da velocidade aterrorizante e da capacidade letal inigualável com a qual eles operam. O segundo maior exército da aliança provou que pode manifestar a sua fúria no extremo norte da Europa num piscar de olhos, sempre que o dever chamar. Em outras palavras, se a Rússia ousar dar um único passo em falso no xadrez mortal dos Bálticos, como seus próprios olhos podem ver, a espada da Turquia estará lá, erguida e afiada, em nome de toda a OTAN. Mas segurem-se, porque o capítulo mais crucial, tenso e revolucionário desta saga militar ainda nem havia começado. No convés de voo do imponente TCG Anadolu, um predador silencioso e letal aguardava pacientemente, com as suas asas dobradas como um dragão adormecido. O formidável Bayraktar TB3 estava ali, exposto sob o olhar arregalado do mundo inteiro. Pela primeira vez na história dos exercícios da OTAN, ele estava prestes a desafiar as leis da física e decolar de uma pista curta em alto mar. A sua missão? Executar operações cirúrgicas no céu e retornar vitorioso à sua base de aço. No papel, isso pode soar como um mero detalhe técnico,
Mas o eco desta façanha fará as estruturas de poder tremerem desde Moscou, rasgando os céus de Pequim, até os corredores escuros de Pyongyang. As imagens chocantes a seguir capturam, segundo após segundo, o exato instante em que a história da guerra naval foi completamente reescrita. O rugido mecânico ecoou. Os motores do TB3 ganharam vida com uma fúria contida. O fantasma voador armado devorou a curta pista de decolagem em uma aceleração brutal e cortou os céus como um relâmpago. Desafiando as correntes de ar violentas do Mar do Norte, ele provou seu valor absoluto. Senhores, isto não era uma simulação. Não era uma promessa vazia de que somos capazes. Aqueles segundos foram um desafio mortal, gritando para o mundo: nós dominamos isso. Contemplem o nosso poder. Pairando como um espectro divino da guerra, este fantasma não tripulado cravou a sua mira no alvo, carregando a destruição iminente na forma de 2 munições MAML no seu ventre. O silêncio na sala de controle era sufocante. Uma aura de concentração absoluta, mais afiada do que a lâmina do melhor mestre espadachim antes do golpe final. Sem hesitar por um único milissegundo, o operador apertou o gatilho da aniquilação e a destruição choveu dos céus. As munições obliteraram os alvos com uma precisão cirúrgica aterrorizante, sem errar por um único milímetro. 2 alvos fixados, 2 impactos perfeitos, 0 margem para erro. Com sua missão de aniquilação concluída, o lendário TB3 retornou de forma autônoma ao convés do TCG Anadolu, executando uma das manobras de pouso mais absurdamente mortais de todo o planeta. Grave as imagens desse instante épico na sua memória. Repita 1000 vezes se for preciso. Porque o que está diante dos seus olhos não é um simples voo de reconhecimento. O que você está testemunhando, senhoras e senhores, é o exato segundo em que o próprio destino da guerra naval foi reescrito. O Bayraktar TB3 está muito além de um mero veículo não tripulado. Esta não é uma máquina comum que você testa no quintal de casa. É uma arma de nível calamidade. O seu verdadeiro poder aterrorizante não reside apenas nos mísseis, mas na engenharia divina de suas asas. Este prodígio da alta tecnologia se dobra sobre si mesmo como um origami mortal. Sim, você ouviu perfeitamente. Estamos falando do primeiro espectro aéreo armado da história, capaz de dominar pistas minúsculas em navios, verdadeiras ilhas flutuantes apertadas no abismo do oceano. Ele ri da necessidade de pistas colossais como as dos porta-aviões americanos. Uma quadra de basquete é todo o espaço que ele precisa para ascender. Ele caça nos céus por mais de 24 horas ininterruptas e rastreia sua presa em um silêncio absoluto a milhares de quilômetros. Quando os radares russos finalmente piscam, já é o fim da linha. Ele ataca como um fantasma invisível, oblitera seu alvo e desaparece de volta ao seu navio. O custo de produção? Tão absurdamente baixo perante a destruição que causa, que chega a ser cômico. Portanto, a Turquia não lançou apenas uma arma ao ar a partir do TCG Anadolu. Ela despedaçou e reescreveu a balança econômica das guerras marítimas para toda a eternidade. Não é por acaso que a própria cúpula da OTAN, que o general Ingo Gerhards mal conseguiu disfarçar o choque e o fascínio ao presenciar a sincronia fatal entre o TCG Anadolu e o TB3. Quando Gerhards declarou à rede internacional que as forças turcas trouxeram de longe o poder de fogo mais devastador para o exercício, não foi educação diplomática. Foi a submissão ao poder absoluto em campo. No momento em que ele afirmou que as nações mobilizando seus exércitos para a Europa Central representavam uma muralha inquebrável de união dentro da aliança, e que cada milímetro do território da OTAN seria protegido com sangue e fogo se preciso. A verdadeira mensagem nas entrelinhas era um golpe direto na Rússia. Nós somos legião, e nosso poder é esmagador. Mas pensem bem, por que as forças de elite turcas decidiram lançar esse desafio titânico lá na distante região do Báltico, a milhares de quilômetros de casa, e não no seu familiar Mar Negro? Analisando o tabuleiro de guerra, qualquer novato juraria que o domínio de caça turco se limitaria ao Mar Negro, ao Mediterrâneo e ao Egeu. Mas essa manobra letal prova uma coisa:
A ambição de Ankara já não pode mais ser contida por meras fronteiras geográficas. A provocação incessante aos navios mercantes turcos, as violações covardes de espaço aéreo promovidas pela Rússia e toda a arrogância dos últimos anos. Cada uma dessas ofensas foi gravada a ferro e fogo na memória de Ankara. E agora, a retaliação surge do exato ponto cego que Moscou jamais previu. Um golpe fulminante vindo do norte, direto do Mar Báltico. Este é o ápice do cerco estratégico. Enquanto a Rússia sangra e é esmagada no sul pela guerra na Ucrânia, uma nova sombra de desespero se ergue no norte. A imponente frota naval turca, pairando ameaçadora exatamente sobre a linha vital de Kaliningrado e São Petersburgo. A Operação Steadfast Dart 26 é um ultimato aterrorizante. O Mar Báltico não é mais o lago particular da Rússia, mas sim o domínio absoluto da OTAN. É aqui que a escuridão da geopolítica se torna profunda e arrepiante. Esta jogada é o checkmate mais arriscado já desferido contra a tal linha vermelha de Putin. Se a Rússia sequer sonhar com uma provocação no Báltico, a fúria que eles enfrentarão não virá apenas dos escudos alemães ou britânicos. Eles colidirão de frente com uma marinha turca forjada no ápice do inferno de combate, uma força implacável que não só modernizou sua frota, mas que reescreveu as próprias leis da supremacia das máquinas. Esse único detalhe muda absolutamente tudo no tabuleiro da guerra. Quando colocamos frente a frente a formidável frota do Báltico russa e a imponente presença naval da Turquia na região, o cenário que se desenha diante dos nossos olhos é um verdadeiro pesadelo para o Kremlin. Nos antigos pergaminhos táticos, a Rússia parece ostentar um poderio esmagador, com 283 unidades ativas sob seu comando. Mas a verdadeira guerra não é travada com tinta e papel. Navios de combate precisam dominar a fúria dos oceanos. O tão temido arsenal da Marinha Russa não passa de uma coleção de fantasmas de metal. Relíquias enferrujadas da era soviética. Monstros difíceis de domar, carentes de qualquer tecnologia moderna e que agora apodrecem acorrentados aos seus próprios portos. O seu único leviatã dos mares, o porta-aviões Almirante Kuznetsov, encontra-se adormecida em manutenção há incontáveis anos, transformando-se em motivo de piada global por causa de seus constantes e desastrosos incêndios. Muitos até duvidam se aquela besta ainda consegue navegar sozinha. Por outro lado, a Turquia avança com uma força de ataque mais compacta, mas mortalmente letal, empunhando 90 unidades de combate de pura destruição. Ostentando uma fortaleza flutuante como o navio de assalto anfíbio TCG Anadolu, a Turquia atinge um nível de projeção de poder avassalador que a Rússia só consegue sonhar em ter. Mas não se enganem, a frota de submarinos da Rússia, os temíveis predadores das classes Borei e Yasen, ainda carregam a aura de uma letalidade devastadora. Negar essa força seria o caminho mais rápido para a morte. Com um enxame silencioso variando entre 58 e 66 submarinos, este é um dos raros domínios onde o urso russo ainda exibe as garras de uma superpotência. Porém, quando os olhos se voltam para a superfície do oceano, o campo de batalha é completamente outro. A fragata TCG Istambul e as corvetas da classe Ada da Turquia surgem armadas até os dentes com sistemas táticos de engenharia nacional impenetrável. Seus níveis de guerra eletrônica atingiram um patamar absurdamente alto, entrando em perfeita sincronia com as exigências mais implacáveis da guerra moderna. Enquanto isso, a frota do Báltico russa encontra-se asfixiada pelas próprias correntes geográficas. São Petersburgo agoniza presa em uma baía rasa, enquanto Kaliningrado respira por aparelhos como uma ilha isolada, cercada pelos lobos da aliança. Essa maldição geográfica transforma os imponentes navios russos em meros alvos de abate. Totalmente expostos à mira implacável da marinha turca, aos sensores oniscientes e à tempestade de munições de longo alcance dos aliados. E então, os céus começam a tremer. O poderio aéreo emerge como a variável mais letal dessa equação de sangue no Báltico. As forças aeroespaciais russas projetam a sombra de um império colossal,
com mais de 4.000 aeronaves registradas em seu nome. Eles controlam feras dos céus inegavelmente destrutivas, como os caças Su-35 e Su-30. Mas as trincheiras ensanguentadas da guerra mostraram a verdade nua e crua ao mundo inteiro, revelando o abismo de incompetência desse gigante de papel, que falha miseravelmente em logística, manutenção e no forjamento de verdadeiros guerreiros do ar. Já os céus sob domínio turco passam por uma metamorfose perigosa e fascinante. Eles invocam uma das frotas mais gigantescas de toda a Aliança Ocidental, com um exército de aproximadamente 240 F-16, bestas aladas que passam por aprimoramentos ininterruptos rumo à perfeição. Mas a verdadeira aniquilação não virá das mãos de pilotos humanos. A morte descerá através de entidades não tripuladas. Kizilelma, Anka-3 e o recém-despertado TB-3 assumem o palco principal do desespero. As muralhas antiaéreas russas foram forjadas no passado para caçar antigas aves de rapina. No entanto, a nova doutrina bélica turca lança mão de enxames sombrios e mecânicos. Fantasmas com assinaturas e radar quase nulas, forjados a um custo ínfimo, mas que carregam o peso da destruição absoluta. A exibição monstruosa de poder do TB-3 nos testes de combate provou exatamente o porquê dos operadores de defesa russos estarem suando frio na calada da noite. Lançado das entranhas de um navio, esse assassino caça a centenas de quilômetros de distância, sendo uma sombra indetectável. E para abater um único desses fantasmas, seria necessário queimar milhões de dólares em mísseis interceptadores. E enquanto o sacrifício de um TB-3 custa apenas moedas para o tesouro de guerra turco, essa brutal assimetria econômica geraria um buraco negro, capaz de engolir e colapsar toda a economia russa em uma guerra de atrito prolongada. Contudo, no momento do embate iminente, a arrogância cega da Rússia provavelmente a fará subestimar a transcendência tecnológica avassaladora que a Turquia alcançou nesses domínios. Preferindo idolatrar cegamente os velhos rankings numéricos de poder militar global, assim como os tiranos do Kremlin fizeram quando marcharam rumo à própria ruína na Ucrânia. E segundo as profecias dos dados do Global Firepower de 2026, a Rússia ostenta o título de segunda maior potência militar do planeta, enquanto a Turquia ocupa a 9ª posição neste pódio de ferro. No entanto, esses números frios falham miseravelmente em medir o verdadeiro espírito de combate e a capacidade brutal de evolução tecnológica. A estrutura de comando russa, lenta, centralizada e apodrecida pela corrupção, afundou-se no pântano implacável da Ucrânia. Em contrapartida, a máquina de guerra turca, forjada nos padrões de elite da OTAN, com uma flexibilidade letal e tomadas de decisão ultra-rápidas. Operou com uma precisão assustadora e tecnológica. Durante os exercícios na Alemanha, deslocar um exército imponente de 2.000 soldados, acompanhados por uma legião de veículos blindados e montanhas de munição por milhares de quilômetros de distância, e sem um único tropeço, foi uma verdadeira obra-prima da estratégia militar. Em outras palavras, enquanto o gigante russo agonizava para abastecer uma cidade em sua própria fronteira, a Turquia projetou todo o seu poder de fogo, transportando um exército inteiro para o extremo oposto do continente. Esse choque de realidades não é apenas um duelo de aço e pólvora, mas um confronto épico de sistemas e mentes guerreiras. E as ramificações geoestratégicas desta demonstração de poder são de fazer tremer o mundo. O regime de Moscou ainda se agarra à ilusão de que governa as águas do Mar Báltico como seu quintal, mas a dura realidade bate à porta. O Mar Báltico, antes um domínio seguro, já não é o mesmo campo de batalha. A chegada esmagadora da frota turca, fundida a entrada triunfal da Suécia e da Finlândia na aliança, transformou-se no pior pesadelo estratégico que a Rússia já teve o desprazer de enfrentar. A rota de fuga da frota do norte russa para o Atlântico está sendo sufocada de forma implacável. Enquanto isso, a frota do Báltico encontra-se encurralada como feras em uma jaula. E a chave desta prisão repousa nas mãos da OTAN. E pior, sob o jugo da imparável marinha turca.
No mapa estratégico estendido na mesa de comando russa, as águas do Báltico já não brilham com o tom azul da supremacia russa, mas foram engolidas pelo azul profundo da OTAN. E cortando essas águas, os navios da Estrela e do Crescente patrulham, encarnando o pavor absoluto de seus adversários. Cada pequeno detalhe destas manobras barra aponta para um novo e monumental alvorecer nesta região disputada. A Operação Steadfast Dart 26 barra não foi um mero treino de cadetes, barra foi um espetáculo de força bruta. Foi a declaração suprema de que a balança de poder global virou. A ascensão titânica do poderio militar turco e o isolamento sombrio da Rússia. A visão dos guerreiros turcos marchando sobre a autobahn alemã foi apenas a fagulha inicial desta tempestade. A silhueta formidável do porta-aviões TCG Anadolu nos mares de Kiel ergue-se como o monólito inabalável desta nova era. E os dois alvos vaporizados pelos drones TB3 serviram como um aviso aterrorizante, barra de como as guerras do futuro serão travadas e vencidas. A questão que ecoa é: como o urso russo reagirá a este cerco esmagador? Diante do poder da OTAN de se fundir em uma força imbatível em um piscar de olhos? Todos nós sabemos uma verdade universal. Não há criatura mais perigosa e letal do que o império encurralado. As águas gélidas do Báltico estão fervendo de tensão. E este calor infernal não é obra da natureza. As placas tectônicas da geopolítica estão se partindo com violência, e o epicentro deste terremoto são os impiedosos mares do norte. Há contra-ataques sorrateiros que a Rússia esconde na manga, barra movimentos que as sombras já antecipam. A retaliação de Moscou não virá num choque frontal de exércitos, pois as mentes no alto comando russo sabem calcular as probabilidades da sua própria destruição. Não é mesmo? Barra desafiar o poderio naval colossal da OTAN frente a frente, especialmente contra monstros táticos que multiplicam a força de combate, barra como o TCG Anadolu, enviando seus navios em uma investida direta, seria assinar a sua própria sentença de morte. No lugar disso, a Rússia se esgueirará pelas táticas da Zona Cinzenta, travando uma guerra silenciosa nas sombras, sem derramar uma única declaração oficial. As artérias vitais de infraestrutura barra que repousam no abismo escuro do Mar Báltico barra são os novos alvos cobiçados por Moscou. Os cabos nervosos da internet barra e as veias pulsantes dos gasodutos que alimentam toda a Europa. Lembram-se das misteriosas e devastadoras rupturas barra no gasoduto que ligava a Finlândia e a Estônia? O Kremlin, com um sorriso cínico, chamou aquilo de um mero e infeliz acidente. Mas a inteligência ocidental rasgou esse véu de mentiras, rotulando o ato como uma sabotagem híbrida e letal. A chegada imponente da marinha turca à região colidiu perfeitamente com este jogo de xadrez subaquático e mortal. A frota enviada por Ankara, afinal, barra não traz consigo apenas máquinas desenhadas para o extermínio. O abismo oceânico não guarda mais segredos, barra com sensores implacáveis mapeando cada milímetro do leito marinho. Este pequeno e letal detalhe barra é o suficiente para fazer os estrategistas supremos do Kremlin suarem frio de puro terror. Porque o maior trunfo da Rússia, barra a sua lendária vantagem de invisibilidade e negação fantasma, está sendo brutalmente aniquilada pelos radares turcos barra e pela rede inescapável da Aliança Ocidental. Mas a verdadeira escuridão, barra a verdadeira ameaça, barra começa agora. A última carta na manga da Rússia, a sua fortaleza solitária no tabuleiro, atende pelo nome de Kaliningrado. Este território hostil, esmagado entre as fronteiras polonesa e lituana, foi considerado o calcanhar de Aquiles da Europa durante décadas. Os generais da aliança perderam noites incalculáveis de sono, barra assombrados pelo pesadelo do corredor de Suwałki. O medo avassalador de um ataque surpresa através de Belarus, isolando as nações bálticas, era a ferida aberta mais profunda da aliança. No entanto, barra a chegada colossal do navio de guerra turco Anadolu e da força-tarefa de elite da Turquia, virou este jogo de xadrez mortal
de cabeça para baixo. O alvo na mira de destruição já não é o corredor de Suwałki. A verdadeira presa encurralada, Barra, é a própria fortaleza de Kaliningrado. Este enclave militar deixou de ser um posto de caça russo e se tornou uma armadilha mortal impossível de ser defendida. Mas o Império de Moscou não cairá sem lutar. Eles testarão desesperadamente se ainda possuem algum poder oculto. É aqui que a guerra eletrônica sangrenta entra em cena. Os ataques invisíveis aos sinais de navegação por satélite de aeronaves civis que cruzam os céus sombrios do Mar Báltico ultimamente, Barra, não são um mero golpe de sorte. É uma tentativa desesperada da Rússia de cegar a região. Barra, disparando ondas de poder destrutivo direto de Kaliningrado. E é exatamente neste momento crítico que a tecnologia titânica dos drones turcos revelada no início, o lendário Bayraktar TB3, Barra desce dos céus para dominar o campo de batalha. As muralhas eletrônicas russas podem até tentar desviar Barras munições comuns guiadas por satélite. Porém, as feras da nova geração da engenharia turca não precisam de sinais celestiais. Elas caçam com visão pura e inteligência artificial letal. Então, enquanto a Rússia sorri de forma arrogante, acreditando estar protegida por sua fortaleza eletrônica, o TB3 estilhaça essa ilusão. Barra, saltando a muralha de forma impiedosa, como um fantasma assassino. Esta é a ferida fatal na armadura tecnológica do líder russo. Presa ao passado obscuro dos anos 80, Moscou forjou radares colossais que devoram fortunas absolutas. Mas a Aliança Ocidental e a Turquia como ponta de lança responderam com enxames de sistemas furtivos que zombam dessa tecnologia obsoleta. De um lado, Barra, um leviatã de metal inútil erguido por bilhões de dólares. Do outro, uma frota ágil de predadores mortais nascida com apenas alguns milhões. O verdadeiro vencedor desta guerra de mentes e máquinas, Barra, já está cravado no destino. Se as forças russas, consumidas pela inveja do poderio aéreo e naval de Ankara, não conseguirem despertar uma evolução semelhante, Barra, dentro de suas próprias fileiras, a balança de poder do mundo inteiro sofrerá uma ruptura definitiva. A economia de Moscou já sangra por todos os lados, acorrentada ao petróleo e sufocada pela teia de sanções globais. Apenas para tentar igualar a força esmagadora de um único grupo do navio Anadolu, a Rússia teria que queimar bilhões de rublos, Barra arrancando os recursos do próprio povo para alimentar a máquina de guerra. Mas essa conta mortal simplesmente não fecha. Se forem arrastados para uma corrida armamentista nas águas sangrentas do Báltico, eles mergulharão direto no mesmo abismo financeiro, Barra que obliterou a União Soviética. Quando as peças espalhadas deste jogo colossal se juntam, percebemos que a Operação Dardo Implacável 26 não é apenas um aviso. É a declaração absoluta de uma nova ordem mundial. O rugido de um tanque de guerra turco esmagando o asfalto das rodovias alemãs. Uma frota imperial turca dominando os mares do Báltico. Barra e seus predadores aéreos soberanos cortando os céus. Tudo isso é o testamento real de que as muralhas de ferro da Europa não são mais erguidas apenas por Berlim, Paris ou Londres, mas forjadas com o aço indomável de Ankara. Para a Rússia, a verdadeira noite de terror nunca foi a expansão inimiga. O pesadelo mais sombrio do Império finalmente despertou. As forças implacáveis da Aliança Ocidental estão marchando sobre o próprio quintal da Rússia, e essa visão aterrorizante agora é a nossa realidade absoluta. Mas o verdadeiro golpe de mestre nessa guerra invisível? Essa investida audaciosa está sendo orquestrada por ninguém menos que a Turquia, uma potência estratégica formidável e a única ponte vital que o líder russo jamais ousaria queimar. Um verdadeiro checkmate diplomático. Em poucas palavras, os dados do destino foram lançados. A Rússia agora se vê encurralada, forçada a encarar o poderio turco em um confronto inevitável. E a aura esmagadora dessa nação se expande implacavelmente. Não dominando apenas as águas escuras do Mar Negro, mas também marchando a passos de chumbo pelos territórios do Báltico.